É um prazer muito grande receber todos vocês aqui nesta Casa da Educação, Casa da Ciência, da Cultura, da Fé. E para mais essa iniciativa do programa Aldeia que Educa. E como o vídeo mostra, né, que toma várias configurações diferentes. Essa é um formato em que representantes de todas as unidades, aqui tem algumas articuladoras do que a gente chama Aldeia em Ação, em conversa, né, nós chegamos assim, quais são os temas que, nas unidades que vocês estão atuando, sempre vem por meio de fala, seja de pais, seja lá assistente de supervisão, supervisor, o que eles falam? A questão da dependência química é um assunto que tem grande relevância, que todos esses públicos desejam. Então, essa é uma forma. A gente chama uma pessoa especialista, alguém que entende bem desse assunto, para fazer essa abordagem para pais, para toda a comunidade educativa de todas as unidades. Como muitos pais não puderam, né, e não vão ter condições de participar desse evento, e pediram muito, nós vamos gravar essa palestra e nós vamos depois disponibilizar para vocês. Tá bom? Então, vocês podem avisar para aqueles que não conseguiram assistir que eles vão ter esse acesso. Muito bem. Quem vai fazer a mediação essa noite vai ser a Kelly Moura. Vem cá, Kelly. A Kelly ela é coordenadora do programa de convivência ética, lá de Nova Lima. Então, vocês vão perceber que o evento tem gente de todos os lugares, né? Aqui tem de Belo Horizonte, Gutierrez, EPSA, Contagem, todo mundo. Então, a Kelly vai fazer essa mediação, e eu vou convidar, então, o nosso palestrante, é o Frederico Garcia. Ele é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, e lá ele coordena o Centro de Referência em Drogas, no qual também atua como pesquisador principal em diversos ensaios clínicos. Entre eles está a vacina anticocaína, que é uma formulação terapêutica inovadora com grande potencial no tratamento da dependência de cocaína e crack. A vacina Caliscoca está concorrendo ao Prêmio Euro de Inovação na Saúde. Então, todos os pais aqui médicos, por favor, votem na iniciativa deles, né? Que na segunda edição no Brasil tem o objetivo de reconhecer grandes inovações da área médica e incentivar o desenvolvimento de soluções que transformam vidas. Então, só por esta contribuição, né, que a gente percebe o quanto que a ciência, né, em tempo recorde, desenvolveu uma vacina, né, para a humanidade, o quanto que a gente reverencia todas essas pessoas que dedicam suas vidas para o bem comum, para o bem da humanidade. Então, a gente se sente muito honrado com a sua presença aqui. Sinta-se à vontade. Tem almofadas aí para vocês encostarem, bater um papo. E uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Frederico é um parceiro nosso há muitos anos, é uma honra, como disse a nossa diretora, aleluia. E eu já vou começar logo esquentando isso aqui. Meu amigo Frederico, eu gostaria que você começasse falando para nós qual que é a diferença do termo. Agora nós vamos entrar um pouquinho no campo conceitual. Acho importante sempre a gente pontuar isso. A diferença de vício e dependência. E já vou logo de cara já perguntando por que dependência química é uma doença e a gente ainda não consegue entender, compreender ou reconhecer isso. Bom, obrigado, Kelly. Obrigado, aleluia, pela oportunidade de estar aqui, né? E obrigado a cada um de vocês que está aqui hoje. Eu tenho algumas colegas aqui que eu tenho que falar. A Sordane, que é mãe aqui do Santo Agostinho, é a minha braço direito e esquerdo e o grande coração dentro do laboratório, uma pessoa que contribuiu muito com a vacina e que ajuda a gente cotidianamente, né? E outros colegas que eu já identifiquei aqui, que são também muito importantes dentro da UFMG, e todo mundo que veio aqui para participar dessa discussão, né, Kelly? Bom, eu acho que o termo vício ele é um termo que a gente usava antigamente e que tem uma conotação muito ruim, né? Vício quer dizer defeito, né? E nós não estamos falando de um defeito.
Não é uma questão que a pessoa nasceu com problema, né? Mas a dependência é uma doença psiquiátrica, né? Cujo o fator causal a gente conhece perfeitamente, né? Se a gente não tivesse droga no mundo, não existiria dependência no mundo. A resposta é muito simples nesse sentido. E ela é o resultado, né, de uma série de fenômenos, tanto neurobiológicos que acontecem, e da resposta social, familiar, comportamental, que é consequência disso, né? Então, o que acontece? O efeito da droga ele vai se construindo para além do efeito da droga. Como assim, Frederico? Bom, todo mundo aqui já deve ter tomado uma cerveja, ou deve ter tomado um vinho no final de semana, né? Esse consumo da droga ele tem uma relação social, muitas vezes, né? Que passa pela oralidade, né? A gente senta para comer, a gente senta para beber, a gente senta para rir junto, a gente senta para passar bons momentos. E eu estou fazendo essa ressalva porque quando a gente fala de droga com adolescente, a gente esquece esse ponto, né? Que é um ponto de individuação, a droga acaba virando um ponto de individuação do adolescente, que é um ponto importante. Então, quando a gente entra falando não pode, a gente entra querendo privar na cabeça dele, né, de um ponto de individuação. E essa é uma questão. Acontece que, quando eu começo a utilizar a droga, e todo o uso de droga é bom, mas tem consequências, a gente tem que saber fazer essas contas, né? Como assim, Frederico? Bom, toda vez que a gente bebe álcool, a gente vai produzir aldeído. O aldeído tem um efeito neurotóxico que a gente pode perder neurônios, a gente pode lesar o nosso fígado, a gente pode ter um efeito pró-inflamatório, pode dar aterosclerose, pode dar uma série de questões. Mas é um risco que a gente tem que saber se a gente quer assumir, o quanto que a gente quer assumir e se a gente está disposto a pagar as contas que ele cobra a um determinado ponto, né? O adolescente tem uma relação de temporalidade que, às vezes, não permite ele entender essa questão das contas, né? Por quê? Porque, para ele, a temporalidade é o tempo imediato, é o amanhã, é o que vem agora, é o prazer, e eu não tenho futuro. Então, é difícil da gente explicar para eles, não tem futuro, mas tem, né? Porque daqui 10 anos, dependendo do tanto que você bebeu desde os 14, isso vai implicar na tua cognição, na tua capacidade de controle de impulsões, na tua capacidade de gestão de relações, uma série de questões que têm a ver com esse desenvolvimento. Mas vamos voltar. Quando eu uso a droga, ela tem consequências, né? Eu tenho vários exemplos que eu posso dar, o álcool é uma delas. O aldeído, o álcool em si ele não é tóxico, mas o aldeído, que é a transformação do álcool no fígado, no metabólico, vai ser transformado em carboxilato, CO2 e água, é eliminado pelo fígado, ele é pró-inflamatório, vamos dizer isso. Então, toda vez que eu bebo, eu tenho inflamação das minhas meninges, que vão me dar dor de cabeça, náusea, incômodo no dia seguinte, cansaço e assim por diante, né? A conta eu começo a pagar nesse momento. Tem uma outra questão que é a questão do que vai acontecendo da transformação cerebral com a exposição a uma substância que é inibidora do cérebro. Se esse consumo ele vai tomando uma regularidade, meu cérebro tem que compensar o excesso de inibição com ativação. E aí começa a ter o efeito de abstinência, o efeito de fissura e uma série de problemas que vão surgindo dessa exposição crônica à droga. Então, tem uma parte que é neurobiológica, né? Mas, à medida que eu vou mudando a minha neurobiologia, eu mudo como eu reajo, como eu interajo, como eu sou empático, como eu respeito, como eu deixo de respeitar. E aí vai se iniciando um segundo processo, né? Que é o processo das relações na dependência, né? Então, a gente sabe que, né, nessas relações, como eu fico mais impulsivo, como eu sou menos empático, como eu tenho mais dificuldade de postergar o prazer, como eu tenho mais intolerância à frustração, vão surgindo uma série de conflitos, uma série de dificuldades, né? E foi uma coisa que eu aprendi num papo aberto lá no Santo Agostinho, que estava uma vez uma pessoa que era uma ex-dependente falando para os meninos, né? Vem a caixinha de traquinagem. O que é a caixinha de traquinagem? Ela dava um exemplo que até hoje eu uso em consultório, que eu acho ótimo, né? Imagina se você fumasse um beck desse tamanho na escola. Você chegava com os olhinhos vermelhos, laricado, cheio de fome em casa. E ela perguntava assim, quem aqui tinha coragem de chegar para a mãe e falar, não, mãe, fumei um beck desse tamanho lá no Santo Agostinho, estou na larica do diabo, bate 2 ovos e faz um mexido aí para mim. Quem tinha coragem de levantar a mão? É óbvio que os meninos, ninguém levantou. Então, ela fala, imediatamente entra a caixa de traquinagem, que é a mentira, a omissão e a manipulação.
Então, começa a estabelecer uma relação com o outro, que é uma relação que não existia anteriormente. Então, ele tem que começar a omitir. E aí, menino, por que você está com essa cara de cansado? Ah, estava jogando basquete, mãe. Né? Nossa, você está querendo alguma coisa? Não, estou com fome, mãe. Hoje não tinha nada para comer na merenda lá no colégio. E, sim, eu estou morrendo de fome. Você faz alguma coisa para mim? E aí começa a vir um ciclo que é o que incomoda quem está de fora da dependência na dependência. A droga em si não é tão um problema. O que é o problema é a relação que vai se instaurando nesse processo, que vai fazendo com que a credibilidade vai para o espaço, a confiança vai para o espaço, a relação fique uma relação de alguém que está vigiando, que está controlando, em vez de ser uma relação afetiva. Então, a dependência se torna uma doença, por quê? Porque esses processos neurobiológicos, comportamentais, relacionais, eles acontecem aqui no Brasil, no Japão, na China, na tribo de índio, onde é que eles se instauram. E por isso que a gente chama dependência uma doença, né? Que pode ter uma relação com drogas, mas também pode ter uma relação com certos comportamentos que são altamente produtores de dopamina, dentre eles sexo, né? A questão da internet hoje, que tem mecanismos que levam a mecanismos semelhantes ao da dependência, né? E que a gente tem visto em consultório com uma certa frequência, adolescentes, adultos, né? Que acabam tendo problemas com esses outros comportamentos que levam à liberação de dopamina massiva e que criam, de alguma forma, né, um comportamento muito parecido com a dependência. O marido começa a mentir para a mulher porque está jogando de madrugada e não pode chegar e contar, e aí começa a mentirada. Ah, estava lá no escritório, né, mas o escritório é o nome da banca de baccarat que ele joga, né, e assim por diante. Né, estou falando algumas situações. Então, assim, diferente do que se acreditava quando se usava o termo vício, né, hoje a gente sabe o que causa da dependência, a gente sabe quais são os mecanismos neurobiológicos, a gente consegue reproduzir no laboratório, Sordani sabe, é especialista nisso, se alguém quiser saber mais detalhes, como fazer um rato ter fissura, Sordani está aí para provar que eu não estou mentindo. Tá? É possível você estudar o cérebro, entender o que aquilo acontece, e isso se repete nas espécies. Eu consigo fazer rato, coelho, porco, leitão, cachorro, todo mundo fica dependente da mesma forma que o ser humano fica. Então, a gente conhece os mecanismos de forma muito clara. A gente ainda não tem como interferir nesses mecanismos. E é óbvio que a complexidade da relação entre os animais é algo que a gente não consegue ainda ter um controle, ou sem entender muito bem, mas a gente sabe que, quando isso é transposto ao humano, surgem também os mesmos comportamentos que a gente acaba observando também nos animais, de alguma forma. Ótimo. Então, assim, diante desse quadro aí que você traz para nós, qual que é a função do poder público? Qual é a atividade do poder público diante disso? Eu já até te falei que eu navego sempre no site do Ministério da Saúde e não vejo assim uma tratativa disso como algo no peso que você traz. Então, qual é a função do poder público de um modo geral? Qual que é a função da família? Qual que é a função da escola e de qualquer outro segmento da sociedade? O que existe nos textos legais é que, desde 1992, com a lei de tráfico, que foi sendo produzida depois de 1900 e... Na verdade, eu fiz essa revisão outro dia. Desde 1892 ou 94, com a Primeira República, já tinha, né, o início da legislação contra drogas, que foi um tratado por causa da guerra do ópio na China e assim por diante. O que o poder público faz é controlar a disponibilidade. Esse é um ponto. Tá? Quando eu digo controlar a disponibilidade, a lei de tráfico impõe que, né, se você portar, carregar, transportar, beneficiar, anunciar, são 14 verbos, você pode ser enquadrado dentro da lei de tráfico e cumprir pena de prisão, cerceamento de liberdade, tem uma série de consequências que isso pode trazer. Isso é um problema, se a gente for pensar, tem toda uma discussão se libera, não libera, essa coisa toda, mas o que a gente sabe é, quanto mais disponível uma droga, mais ela vai ser experimentada, mais ela vai ser consumida com regularidade e maior é o risco de dependência. Mas aí aparece de vez em quando, e a gente lembra disso em histórias anteriores também do Papo Aberto, né? Pais que levantam e falam assim, não, eu conheço alguém, eu adoro esse conheço alguém, que fuma maconha regularmente, que trabalha, que dá certo e tal, não sei o quê. De fato, 25% das pessoas, só 25% das pessoas, 1 em cada 4, que consomem uma droga com regularidade, vai se tornar dependente. Então, vai ter muita gente que vai consumir e não vai se tornar dependente, mas vai ter 1 em cada 4 que vai se tornar dependente. Essa epidemiologia ela é muito clara.
como eu falo para os meninos, né, assim, é uma corda bamba. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou começar a usar, subir na corda e se eu vou conseguir chegar do outro lado. Tem gente que vai ter uma corda mais longa, tem gente que vai ter uma corda mais curta. Quanto mais longa, mais ela estabiliza no meio. Quanto mais curta, mais é certo que eu consigo chegar do outro lado. E aí a gente vai ter fatores de risco para isso. História familiar de dependência química, história familiar de transtornos mentais, o grau de aceitação familiar do consumo de uma droga, né? A disponibilidade dessa droga societal, e essa é uma questão importante. Então, a gente vai ter também essa influência. E aí, quando eu controlo a disponibilidade de uma droga, de alguma forma, eu evito a experimentação e eu evito o primeiro passo, que é se expor ao fator de risco dessa doença que chama dependência. Esse é um ponto. O governo também teria uma obrigação, que é uma obrigação de fornecer serviços de saúde. Tá? E esse é um problema hoje no Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem uma rede de saúde mental que é extremamente limitada, em que, né, uma parte da população não consegue se identificar com essa rede de saúde mental, que é limitadíssima para crianças e adolescentes. Nós, por exemplo, em Minas Gerais, não temos onde internar um caso de uma crise maníaca, psicótica ou mais complicada, em que a família não consegue gerir em casa. É um problema, nem no privado, nem no público. E que tem questões que são discutíveis, como a questão de ter que usar a comunidade terapêutica como o recurso para tratamento de alguém. Mas seria obrigação do governo prover isso. Tá? O governo também tem uma obrigação previdenciária de ajudar as pessoas que são dependentes e assim por diante, mas eu acho que o grosso é diminuição da disponibilidade e tratamento. E um outro papel que seria muito relevante é a prevenção. Só que aí entra um conflito econômico que a gente não pode deixar de falar dele, né? A Ambev é uma das grandes produtoras de impostos para o governo federal. Então, uma regulamentação que eu advogo por ela porque não postergamos ainda mais e porque, de fato, não efetivamos a lei de que não se pode beber antes dos 18 anos. Né? A gente tem uma ambivalência com isso, por quê? Porque boa parte da gente bebe e acha meio paradoxal isso acontecer. Né? A mãe que vai lá e põe o dedinho aqui, prova a cerveja, você tem 8 anos, você tem que saber se gosta ou se não gosta. E aí, como perguntou a nossa diretora agora, e se gostar, o que a gente faz? Né? E aí começa a ser um problema. Né? Então, essa ambivalência que a gente tem faz com que a gente fique ambivalente, né? Entre usar e não usar, autorizar e não autorizar. E isso cria um não lugar para quem precisa de uma referência clara, que é o caso do adolescente. Né? Eu lembro de uma situação extremamente conflituosa. Minha mãe, na minha família, tem muito dependente químico. Eu perdi alguns tios por causa de dependência química, ou perdi no real porque morreram de cirrose ou alguma coisa assim, ou perdi no figurado porque foi desaparecendo uma pessoa que eu gostava muito e que não conseguia mais sentar e conversar como dois seres humanos, porque tinha que estar bebendo ou tinha que estar discutindo. Porque tinha que discutir para sair para beber. Então, eu sempre conto essas histórias, porque, assim, quando minha irmã foi fazer a festa de 15 anos, houve um embate, porque ela achava que aquilo ia meio cafona, de não poder tomar uma cerveja durante a festa de 15 anos, e foi um embate dentro de casa, né? Porque minha irmã preferia não fazer a festa, ter que passar por aquilo. Né? E eu imagino que muitas mães vivem esse embate num determinado momento. Minha mãe foi categórica, não tem, então não tem festa e vamos seguir a vida. E é assim. Eu achei uma solução para ela, não vou contar ela aqui, mas depois, quem quiser me perguntar, nós resolvemos fazer a festa de outra forma. Foi super interessante, que virou um experimento sociológico. Mas não é essa que... Agora vai ter que contar. Vai lá. Na época, vocês devem lembrar, tinham lançado a Kronenbier. E aí eu convenci minha mãe que ela ia pagar um copeiro para substituir nas garrafas de Skol por Kronenbier. Então, era uma cerveja sem álcool. Em princípio, os meninos tomaram guaraná com gosto de cerveja. E era isso. E eu nunca vi tanto menino bêbado na minha vida. Tá? Porque toda droga também comporta um efeito placebo. 60% da droga que é apreendida pela polícia, que é chamada de êxtase, é pílula de farinha. Mas os meninos, na expectativa de ter um efeito, de viver uma vivência diferente, de ficar excitado, aquela coisa toda, toma pílula de farinha e dá doido e fica até 6 horas da manhã achando que está doido, entendeu? Então, tem esse aspecto também. Por quê? Porque a droga comporta um fenômeno que é social. É o que eu espero disso. E aí tem a coleguinha que fala, que ficou solta, que falou demais, que dançou a noite inteira. A outra também tem um efeito social, porque ela está tímida, não tem liberdade e acaba chegando nisso. Mas voltando à tua pergunta, então o Estado tem uma função. A escola tem uma função.
E aí, essa função da escola ela é sempre complexa, né? Porque, de um lado, a escola é um lugar seguro para a criança, onde ela poderia ter liberdade de discutir essas questões, se a escola, de um lado, der a liberdade e ela souber bem informar, porque tem esse problema também, né? Porque, sendo referência para a criança e um lugar de segurança, a informação que chega para a criança ou adolescente, ela tem que ser uma informação que tem alguma ponderação, tanto da capacidade de entendimento, quanto do que é, de fato, fato, né? Então, assim, a escola tem que ter uma posição muito clara, dentro de uma política muito clara do que é isso, qual que é a posição dela e como é que ela se posiciona em comunicar aquilo. Eu acho que isso é muito importante. A família tem um papel super, hiper, ultra importante. A família ela é exemplo em todos os sentidos, né? Por quê? Porque é onde eu passo mais tempo, é onde eu tenho pessoas de referência, é onde eu me sinto seguro, é onde as coisas funcionam de uma forma que ela tem um lugar que eu posso contar e saber onde é que está o meu lugar. E aí entra um ponto que tem que ser, às vezes, bem claro para os pais, né? É óbvio que alguns gostam de beber cerveja, é óbvio que alguns gostam de tomar um vinho, é óbvio que aquilo tem, né? Mas a exposição da criança e do adolescente àquela situação, ela gera uma percepção de segurança, ela gera uma curiosidade, ela gera questões que vão fazer com que essa criança, num momento ou outro, tenha interesse em entender o que é aquilo. E aí, eu sempre falo para pai, se eu posso dar um conselho, quanto mais você postergar, menor é a chance de você ter problema. E esse é um conselho muito claro, você entende isso? Por quê? Porque o cérebro da gente, ele tem 2 momentos de salto. O primeiro momento de salto é quando a gente nasce até os 3 anos. Nosso cérebro ganha quase 30% de volume nesse período, né? Fecha a moleira em seguida e a gente vai crescendo mais devagarzinho. O segundo salto é quando a gente tem a menarca na menina, que começou a menstruar, ou o menino que tem o estirão. Para vocês terem uma ideia, a parte anterior do nosso cérebro ela cresce 25%. Esses 25% vão dar para a gente o que a gente chama de controle pulsional. O córtex pré-frontal e o córtex frontal é o que vão determinar que eu consigo sentar e conversar com você aqui sem ter que me levantar, apesar de ser descendente italiano, estar sofrendo de segurar esse microfone, está tendo uma série de problemas aqui que eu falo para vocês, mas me permite me sentar, concentrar, postergar minhas pulsões, postergar coisas, e eu preciso desenvolver esse córtex pré-frontal. Quando eu não desenvolvo isso espontaneamente, isso vira um transtorno, que chama transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Simplesmente os neurônios que tinham que migrar de uma parte do cérebro e não migram nessa conexão do córtex pré-frontal, fazem com que eu tenha dificuldade de prestar atenção, fazem com que eu tenha dificuldade de ficar sentado, essa coisa toda. Então, tem um momento de estirão do cérebro que a gente não vê, mas que acontece, e que vão determinar que o menino tem capacidade de abstração, que tem capacidade de persistir, que tem uma série de coisas que são fundamentais para um adulto sobreviver. E o que acontece? Quando eu entro com a droga nesse momento de estirão, eu vou complicar uma série de circuitos que não foram feitos para se habituar àqueles estímulos. Então, eu vou falar um exemplo. Uma droga inibidora como a maconha vai fazer com que o cérebro fique inibido cronicamente. Como assim, Frederico? O menino tem um high, fica de boa, passa o efeito. Não, durante 28 dias ele tem THC grudado no tecido gorduroso dele, sendo liberado. E a gente tem estudo que a gente mostra que durante 28 dias, um adulto que fuma um beck, um cigarro de maconha, ele vai bater um carro, né, quando esse carro chega a 130 e tem um obstáculo a 60 metros. Então, isso tudo tem uma implicação nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Então, quando eu falo quanto mais você postergar, melhor, né, é porque é difícil fazer postergar, eu entendo. Socialmente, hoje existe uma pressão para o consumo, existe uma pressão de pares nesse sentido. Existe uma percepção de segurança que tem aumentado, tem uma série de consequências. Mas quanto mais você postergar, mais você deu chance desse cérebro se constituir como ele deveria se constituir. E, por consequência, menor a chance de você fazer uma pessoa se tornar dependente, ter dificuldades na vida e assim por diante. Aí os meninos vão gritar comigo, mas você é chato pra caramba, Frederico, não é possível. Você não toma nem uma taça de champanhe de vez em quando? Talvez eu tome, mas me dá tanta dor de cabeça que eu tento evitar quando eu posso. Mas assim, eu sou chato mesmo nesse sentido, porque eu acho que, além de evitar a questão
do desenvolvimento da dependência, tem uma coisa que eu sempre falo com o adolescente que eu acho que é muito importante. Eu não quero que você não quero que você não use droga. Eu entendo que ter o prazer da droga é legal. Todo mundo está aqui, toma uma cerveja, um copo de vinho de vez em quando, fica mais alegre, fala umas bobagens a mais, legal. Não é ruim isso. O problema é que nessa fase do seu desenvolvimento, você ainda não tem um controle das suas pulsões bom. E os seus colegas também não. E quando você usa uma droga inibidora como o álcool, como a maconha, vocês ficam mais desinibidos, mais impulsivos, com mais vontade de fazer coisas que normalmente a gente não teria em público, né, privado e assim por diante. E uma coisa que a gente quer evitar é que essa falta de desenvolvimento num determinado momento te exponha a situações de risco. Essa é uma discussão importante. 80% dos estupros de jovens e adolescentes se fazem com pessoas conhecidas sobre o efeito de alguma droga. Desses 80% que fazem sobre o efeito de uma droga, você vai ter a maior parte deles é por causa de álcool. Então, eu quero evitar a violência sexual, eu quero evitar a briga na porta da escola, eu quero evitar as confusões. Então, eu acho que o discurso tem que ser num registro de o que eu quero te proteger de, e não o que eu quero te privar de. As campanhas publicitárias sempre começam, pelo menos assim, eu não tenho visto nada muito diferente, não. Diga não às drogas. Não funciona. Funciona. Toda propaganda, todo discurso que vem dessa forma, né, para o adolescente, ele não compreende aquilo como tenho que dizer não. Na verdade, programas de prevenção precisam ser validados e precisam ter um embasamento científico que diga que, de fato, eles são eficazes. Vou dar um exemplo interessante disso. Dois governos anteriores, houve a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas pagou para traduzir e validar, pagou um órgão público para traduzir e validar um programa que é o Unplugged da Austrália, que foi adotado na Europa e que nos países onde ele é validado corretamente, ele diminuía o consumo, ele aumentava a idade média do primeiro consumo e diminuía a taxa de experimentação até os 16 anos. Tá? O que eram parâmetros que são muito interessantes. A tradução que foi feita no Brasil fazia exatamente o contrário. Ela fazia com que os meninos começassem a beber mais cedo e experimentassem maconha mais cedo. Por quê? Por uma questão de erro de tradução e de semântica que foi utilizado. Bom, lá falava assim, olha, quanto mais você postergar o uso de droga, menos risco você corre. Né? A tradução foi feita tipo... postergar o uso de drogas é possível, mas um pouco de curiosidade você pode ter. Então, assim, da forma como você comunica, tem que estar bem estruturado dentro de um programa para que essa forma seja, de fato, eficaz e que você tenha ferramentas que são eficazes nesse sentido. Sabe? Então, assim, a prevenção por campanha tem que ser, primeiro... Eu acho que a prevenção funciona num ato societal. É difícil entender essa frase, mas ela é importante. A prevenção a gente só conseguiu estar aqui hoje sem máscara porque houve um ato societal de vamos vacinar, vamos usar máscara, vamos preservar-nos durante um período para a gente poder estar vivo e para a gente poder estar aqui sem máscara. Você entende isso? Houve um ato societal que entendeu que esse fator de risco Covid precisava ser trabalhado com muita delicadeza, com muita elegância, e que a gente precisava entender que se a gente não mudasse todos, de um momento dado, isso não aconteceria. E o grande problema é o que eu sempre falo, é uma briga que é muito inglória. Nós estamos aqui um dia, eu e você, né? E, bom, de boa, eu sou muito mais feio que a Bruna Marquezine. Botar a Bruna Marquezine segurando uma garrafa de devassa na frente de um menino de 16 anos falando devassa, né? É o que você deveria beber, é uma competição muito inglória nossa. Né? Assim, porque... realmente você vai perder para ela. Eu vou ter que admitir que nós vamos perder para ela. Nós vamos perder para ela. Né? Mas aí a questão é compensar isso. Né? E aí eu acho que a questão dessa consciência social, né? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que é muito clássico. Eu lembro quando fui batizar a minha primeira filha, eu falei com a minha mãe, olha, nós vamos fazer uma festa em casa depois do batizado e tal, não sei o quê. E, bom, eu estou te avisando porque nós não vamos ter bebida alcoólica na festa. Ah, mas a tia fulana não vem, porque ela gosta de vir para tomar uma cerveja. Eu falei, que não venha, porque se ela quer estar aqui para conhecer minha filha, partilhar um bom momento com a minha família, venha. Se não quiser para tomar cerveja, não venha.
E são pontuações desse tipo que vão dando coerência nas histórias, né? Porque uma festa de criança não é uma festa para ter bebida alcoólica num determinado momento. É a minha posição, é óbvio que tem outras. Mas eu acho que quando a gente vai dando uma coerência societal, as coisas vão ficando claras para os adolescentes, para as crianças. E eu acho que a gente está precisando de discutir essa questão do álcool, por exemplo, que é uma questão muito importante. A gente fica preocupado com cocaína, crack, maconha, não sei o que, não sei o quê. Ok, é uma preocupação, mas a minha preocupação é que todo mundo começa nessas drogas depois de passar pelo álcool. E isso é uma preocupação que a gente tem a menos, porque a gente tem uma ambivalência entre eu tomo, não tem problema, né? E a gente tem dados que são muito claros em relação a isso. A ideia de que quando você toma junto com o filho para ensiná-lo a beber, e isso é um fator protetor, ela caiu por terra com 2 estudos. Um estudo norte-americano que mostra exatamente o contrário. Os pais que iniciaram o consumo de álcool com os filhos têm uma taxa de prevalência de dependentes na família, filhos dependentes na família, que é 35% maior do que aqueles que não começaram a consumir a droga. 35% a mais. 35% a mais. Então, a ideia de que é um fator protetor ensinar o filho a beber é, ao mesmo tempo, um fator de eu estou dando segurança para ele que pode beber e que ele deve beber, porque eu estou dando um exemplo. Você entende isso? Então, é esse tipo de coerência que a gente fala. E aí nós temos uma legislação, falando de governo, que é muito claro, né? Não se pode beber antes dos 18 anos. No Uruguai, onde se liberou a maconha, não se pode consumir maconha e comprar bebida alcoólica antes dos 21 anos. Eles são super coerentes nesse processo, né? A gente continua ambivalente em relação a isso. Por quê? Porque tem a Bruna Marquezine, porque tem o Neymar, porque tem uma série de personagens. É super engraçado quem vai no campo ou quem assiste um jogo de futebol, a quantidade de inserções de marca de cerveja que você vê durante um jogo de futebol. A gente é incitado constantemente a consumir bebidas alcoólicas, daí a nossa ambivalência, né? Então... No seu consultório, hoje, porque você faz atendimento também a jovens, qual que é a maior busca? Os pais estão buscando você para o quê nesse tratamento aí psiquiátrico? Os pais estão procurando para eu ajudar a parar de usar drogas em geral. Okay. Mas a demanda real é como é que a gente retoma as relações de forma que, apesar da droga ou com ou sem a droga, a gente possa, de fato, voltar a ter mão nesse adolescente que está precisando de limite, que está precisando de referência, que está precisando de menos ambivalência, de menos conflito, e que precisa ter um lugar seguro. Então, boa parte da minha clientela é super engraçado, porque vem pelo menino, né? Mas às vezes eu falo assim, eu não quero ver o menino, eu quero ver os pais, né? Porque a gente tem que começar num outro lugar para poder ajudar o menino, e isso é uma coisa muito frequente, tá? Tem chegado alguma frequência a questão de dependência de jogos, que tem ficado mais frequente, rede social, tem uma série de questões aí que também vêm com esse aspecto da dependência, e que a gente acaba vendo que o trabalho é mais amplo, mas é um ponto que é muito engraçado, né? Porque eu sempre falo assim, tratar uma dependência é igual tratar câncer. Na verdade, é uma briga de 1 a 5 anos que a gente vai travar contra uma doença, e que muitas vezes essa doença atrapalhou a vida de 3 pessoas que estão ali, pelo menos 3 pessoas que estão envolvidas no cuidado daquela pessoa doente, né? Porque o que acontece é sempre uma história muito engraçada, né? Que eu brinco, eu tinha uma psicoanalista que eu trabalhava com ela, Bernadette Biagi, a gente atendia a família junto, e ela falava que a gente fazia uma tribo, né? No sentido da aldeia que educa, né? Assim, porque às vezes eu tinha que assumir o papel de pajé, né? E botar ordem na tribo, assim, porque é uma família que vai se estruturando ao longo do tempo. E vai virando uma confusão tão grande, assim, porque o pai normalmente tem que afastar, mas a mãe cobra dele lá brigar, botar limite, mas ele não está muito afim, ou não dá conta, ou não quer. Você tem a mãe que tem que assumir o papel de pai e mãe, então ela tem que botar limite, tem que brigar. Então, vira uma confusão assim de papéis dentro da família, e a gente tem que corrigir. O filho vira o dono da casa, quer mandar em todo mundo, quer dizer o que quer comer, como é que tem que funcionar os horários. E aí vai virando uma confusão aquilo ali, que ninguém dá conta de viver dentro daquela família, e acaba todo mundo saindo, a pobre da mãe fica ali sozinha com o doente,
porque, né, ela não pode abandonar, isso chama codependência, né? E aí fica todos os índios lá de fora da oca olhando e falando, a culpa é da mãe, olha lá, está comprando droga para ele, lá, dá dinheiro para ele. Mas ninguém entra para dar o limite, ninguém entra para dar a coerência, ninguém entra para dar, né, o que precisa ser dado dentro daquele registro familiar. Então, assim, pensem nisso, né? Assim, e aí, quando você me perguntou lá a questão de como é que a gente sabe que tem um menino com dependência, né? É uma coisa que às vezes não é simples no começo, porque a gente tem essa questão do lado oculto da força, né? O adolescente precisa ter o lado oculto dele, o Darth Vader dele lá, né? Então ele entra no mundo dele, porque ele precisa fazer essa separação dos pais. Então ele cria um mundo dele, o do grupo dele, um grupo de identificação que vai mudando de grupo para grupo, e a gente deixa de ter acesso a ele num determinado momento, e a gente não sabe o que está acontecendo, né? A droga e qualquer transtorno psiquiátrico, né, só se torna um problema quando, de fato, ele começa a trazer um transtorno no funcionamento de uma pessoa, quando ele começa a trazer prejuízos, né, para essa pessoa e quando ele traz um sofrimento para ele ou para terceiros, né? E o que a gente observa, primeiro, é um sofrimento de quem está em volta, né, de não saber o que está acontecendo, de ficar num imaginário que às vezes é muito grande, né, meu filho está se prostituindo para conseguir droga, ou ele está vendendo as coisas da casa. Então, assim, esse imaginário ele gera um não dito, e esse não dito gera um maldito que começa a virar um problemão. Eu já tive situações muito engraçadas com relação a isso. Eram pais que tinham certeza que o menino estava usando droga, o menino não estava usando droga, isso chegava até o ponto de uma internação. E que depois, quando você ia verificar, não tinha uso de droga, tinha esse imaginário do que ele estava construindo nesse lugar onde eles não conseguiam penetrar, né? Então, assim, tem esse outro lado também. Mas o que a gente vai notar é uma mudança de comportamento que está além, né, do normal, do que a gente espera para um adolescente. Essa mudança de comportamento começa a ter a caixinha de traquinagem, e aí o que você vai identificar não é que ele está usando droga, que ele está indo mal na escola. O que você vai identificar é que ele começou a mentir, que ele começou a omitir, que ele começou a manipular. Esses são sinais muito precoces para saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Você vai ver uma mudança no funcionamento dele, era bom na escola, tinha notas boas, estava indo bem, de repente, não se sabe o que aconteceu, mudou muita coisa. E você vai ver esse lugar do surgimento da incoerência, né? Onde tem incoerência, tem doença, né? E aí começa a ter os conflitos, começa a ter uma mudança no funcionamento dessa família, que também são sinais muito precoces. Onde eu digo assim, se eu pudesse dar uma dica, fiquem atentos à caixinha de traquinagem, guarda esse conceito, porque ele é muito importante. Onde começa a ter muita mentira, muita manipulação e muita omissão, a gente começa a ter sinais de que tem um problema que provavelmente vai aparecer dali na frente. E era onde eu queria que vocês trouxessem o paciente para o consultório ou para um psiquiatra ou um psicólogo para poder avaliar num determinado momento. Por que eu digo isso? Porque nessa hora, se você der coerência, se você conseguir trabalhar junto do pai e a mãe num uníssono que funciona, esse momento fica fácil para a gente virar o jogo com relação à droga, ou com relação ao problema que estiver tendo ali, você entende isso? Qual que é a idade das suas crianças? 7 e 3. Eu já brinquei, nunca te falei isso não, mas eu já brinquei lá na escola. Eu queria ser um mosquitinho para saber como que ele trabalha isso com os filhos dele. Olha, 7 e 3 que você falou? Você já está, assim, desde pequeno, preparando assim, seus filhos, observando, vendo esse mundo em transformação, os seus pacientes ali. Como é que você trabalha isso com eles? Eu não bebo na frente dos meus filhos. Já é um trabalho, você entende isso? A baixinha, na verdade, ela tem 4. Eu gosto de tratar ela de 3, mas ela já tem 4. Ela já é grande, me diz ela. Eu já tenho 4, papai, né? Mas assim, a minha baixinha, que é a Iris, ela tem uma curiosidade com relação. Então, já teve vezes que tinha alguém bebendo vinho e ela queria provar o suco de uva que estava ali, você entende isso? E aí a gente tem que sentar e explicar. Isso não é suco de uva, isso é bebida que alguns adultos gostam de beber, que criança não pode beber, e eu, infelizmente, não posso te dar até você completar 21 anos, minha filha. Eu quero que elas casem virgem com 21 anos, entendeu? É coisa de pai. Pai, ciumento e tal, não sei o quê. Mas eu sei que é sonho meu, que isso pode não acontecer e tal, não sei o quê. Mas bom, pelo menos a gente vai trabalhando até os 21. Quem sabe eu chego até os 17. Entendeu? Quem sabe. Né? Frederico,
eu tenho certeza que muitos pais estão sentados aqui. A gente tem um público grande que nos procurou hoje aqui, que é do Fundamental 1, nos chamou muita atenção, pais de alunos até o 5º ano, e, claro, pais de alunos do 6º ao 9º, e menos do ensino médio. A gente sempre acha que os pais do ensino médio vão nos procurar mais nesse momento aqui com você, mas, na verdade, são os pais do Fundamental 1 e do 2. O que você tem visto hoje no consultório que é assim, que é importante nessa idade que nós da escola e da família precisamos assim efetivamente realizar com eles? Porque a gente tem o tempo todo escutado das famílias, mas não sai do celular, começa a fazer o para casa e vai para lá, já está lá jogando. Né? Aí, quando o menino vai para o 7º, 8º ano, ele já está indo para as festinhas, ele está vendo um colega mais velho beber, ele também quer beber. Mas eu já falei, vai para a festa, eu vou trancar dentro de casa, eu não sei como fazer. De novo, onde tem coerência, não tem doença. Né? Essa é uma frase que eu sou muito concreto em relação a isso. A questão do exemplo ali é fundamental, isso aí não tem a menor dúvida. Por quê? O exemplo, ele, na verdade, está ligado a uma outra coisa que chama aceitação social. Quanto maior a aceitação social do consumo de uma droga, mais se consome aquela droga. É o que a gente está vendo que é o grande problema hoje da maconha. Por quê? O papo todo que tem em relação à liberação da maconha e o papo todo que tem em relação à maconha terapêutica, ele é para gerar uma sensação de percepção dessa droga que ele não é perigoso. E aí isso facilita a experimentação. Essa é a grande questão. É a história do vape. Por que a gente está tendo epidemia de vape entre os adolescentes? Né? O cigarro eletrônico. Vape é cigarro eletrônico, né? Que é do tamanho de um pendrivezinho pequenininho. Isso. Por que né? a gente está tendo essa epidemia? Porque simplesmente vendeu-se a ideia de que aquilo é redução de danos e que é um cigarro menos perigoso. Ok? E aí dá-se a sensação de que, bom, estou fumando um trem menos perigoso, se é menos perigoso, não tem problema. E ele não é menos perigoso. Só que é o famoso só que não, né? Só que não. Só que não. Né? De fato, eu não vou ter alcatrão, eu não vou ter os oxidantes que eu teria por causa do cigarro, a fumaça aspirada, mas é fumaça aspirada. A gente sabe que isso causa uma irritação de brônquio, bronquíolo, pode causar fibrose, tem uma série de consequências diretas. Mas tem um segundo fator que a gente esquece, que é o cigarro tem 2 problemas, a fumaça e a nicotina. E aí, a grande questão do cigarro eletrônico foi dar o acesso à nicotina, para ter um produto de entrada que é considerado seguro, que não é financeiramente viável para eu passar para o cigarro fumado depois num segundo momento, entendeu? Então, os pais têm uma responsabilidade nessa explicação do risco. Não é falar não pode, é falar eu não quero, gostaria que você passasse por isso. Por quê? Porque meu pai é psiquiatra também, eu sou a 3ª geração de psiquiatra, e meu pai eu tenho um primo que ele era o oposto meu, entendeu? E meu pai sempre falava o seguinte: fulano, olha como ele está fazendo sua tia sofrer. Eu falei, como assim? Fulano está bebendo, bateu o carro, sua tia está lá desesperada. Nossa, coitado, o que ele está fazendo com ela? Ele dava para mim um contra-exemplo, o que ele não queria que eu fizesse meu pai e minha mãe sentir. E isso ajudou muito a ter uma referência. Eu não queria ser pego bêbado de noite porque não queria fazer meu pai e minha mãe perderem o sono, não poderem ficar tranquilos. Então, a questão do que é referência, eu insisto nesse ponto. E aí é onde você fala de prevenção, é o exemplo, é o que eu não quero, é o como eu vou me sentir se e o que eu não gostaria que acontecesse com você. Quando a criança começa a integrar isso desde pequena, fica fácil de ter referência, né? Eu não quero que você engravide antes dos 16, porque ter um filho antes dos 16 é difícil, porque vai te privar de poder ir na faculdade, vai te privar de conseguir alcançar o seu potencial. Então, se você puder postergar até os 25, para mim era ótimo, você entende isso? Mas é isso que a gente tem que trabalhar. Porque o adolescente não integra a questão de temporalidade. Eu insisto nesse ponto. Ok. E aí, o risco ele é imediato. Então, eu não quero que você fique bêbada na festa, porque você bêbada, você perde o controle e o risco de alguém te passar a mão, o risco de alguém te encurralar num canto e te esfregar de uma forma que vai ser constrangedora para você, o risco de alguém te fazer uma coisa que você não quer, ele é grande. Você precisa estar sob o controle na festa quando você vai. Você vai se expor de uma forma que eu não gostaria, porque você vai se sentir mal na frente. Essa ideia de transmitir a questão do que vai sentir-se, ela é muito importante, é algo que a gente tem perdido, né? E como eles têm muito acesso à rede social, eu queria falar dos jogos também eletrônicos, né?
nessa idade. Por exemplo, você tem uma criança de 7. Eu tenho certeza que na sala dela tem outras crianças que brincam também com o irmão mais velho, que jogam, já estão assim, completamente íntimos desses jogos e estão ali o tempo todo quando não pai. E outra coisa, eu estou vendo cada dia que passa, eu estou com um sobrinho de 4 meses. E eu lembro que o irmão dele, que hoje tem 18, engraçado isso, que meu irmão teve um filho de 18, agora está com 4. Meu sobrinho foi pegar celular com 15 anos, o de 18. Agora não larga, mas ele foi pegar mais velho. Eu sei que o de 4 meses, daqui a pouco, está com o celular na mão, porque é a hora que dá descanso para o pai. Né? Mas quando uma criança de 8, 9 anos já perdeu o controle, o que o pai tem que fazer? Dar coerência, limite e... Papai, dá coerência, limite, conversa, reflexão. É isso que a gente precisa fazer. Só que isso é custoso. Tá. Por então quê? Vamos lá. Porque isso demanda... Oi? Isso demanda um investimento que vai além do diálogo. O diálogo é um ponto importante. Diário. Que demanda um investimento, você entende isso? Que é assim, eu também vou largar meu telefone, eu também vou brincar num determinado momento, você entende isso? Eu estava conversando com um pai há um tempo atrás, ele foi uma pessoa que foi me levar no Inhotim com um casal de amigos. E aí a menina foi no telefone o tempo inteiro, do onde a gente saiu até o lugar, no telefone, não saía daquilo. E aí, num determinado ponto, eu falei para ele, olha, deixa o telefone no carro, vamos curtir o museu, brincar e tal, não sei o quê. E a gente passou um dia sem telefone, a menina curtiu, brincou e tal, não sei o quê. Aí eu falei com ele, olha, para que você está dando o telefone para ela? Aí ele falou assim, a menina tinha 4 anos, como você está falando, né? Ele falou assim, porque dá muito trabalho brincar do jeito que a gente brincou aqui hoje, né? Então você também tem que ter esse espaço para tirar de investimento, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem perdido dele, né? Assim, ter filho não é ter um objeto que está ali que você tem que só deixar se auto-ocupando, né? E o telefone permite a auto-ocupação, né? A gente tem que tirar esse tempo de investimento para dar limite, coerência e outras coisas, né? Então, assim, diariamente, de forma repetida, de forma coerente e bem clara. Eu lembrei de um caso aqui de uma amiga que... meu filho tem 3 anos, eu preciso fazer alguma coisa, que eu vou dar o meu telefone para ele, colocar a galinha pintadinha. Então, o danadinho de 3 anos já estava lá, vendo a galinha pintadinha. Diz ela que teve um dia, então, todo dia, em um determinado horário, ela colocava para a criança ficar vendo enquanto ela fazia algo próximo. Mas ela falou que um dia, ela falou assim, gente, essa galinha pintadinha está esquisita. Aí ela chegou lá no tablet dela, ele achou uma versão da galinha pintadinha para maiores de 18. Ela estava assim, Kelly de Deus, o que eu faço? Falei, não dá mais galinha pintadinha para ele só. Você tem que travar, tem formas de você criar a segurança, o limite para a criança assistir uns 5 minutinhos e pronto. Você deixou o YouTube livre lá para ele foi clicando em tudo quanto é lugar e ele é muito mais esperto. As minhas pequenas, elas têm direito a meia hora de YouTube por semana. Sim. Mas eu entrei no YouTube Kids, elas fazem, e eu fui selecionando o que elas podem assistir, o que elas não podem assistir. É uma forma de dar limite, coerência. Mas eu quero assistir a Menina Russa, que o pai é bizarro e que faz bizarrice porque ela é divertido. Não é o exemplo que eu quero que você tenha. Foi dito, você entende isso? A partir de hoje eu estou bloqueando a Menina Russa, que tem o pai bizarro, que faz coisas bizarras, entende isso? E aí ela não assiste mais aquilo, esqueceu, passou. E ela descobriu isso na escola? Da Menina Russa? Não, eu não sei, não. Ela descobriu no YouTube mesmo, no YouTube Kids, porque ele também vai dirigindo coisas para a idade. E esse é um controle crescente, você entende isso? Porque é a famosa história. Várias vezes eu sento com elas para assistir o que elas estão assistindo. Entendo. Eu estou ali do lado para ver o que está acontecendo. E se não tiver do meu agrado, eu vou bloquear. Mas isso é sacanagem, papai. A minha grande já fala assim, entendeu? É sacanagem que eu estou tentando evitar de acontecer com você, porque eu tenho que dar coerência, tem coisas que não são referências na nossa família, então infelizmente, eu vou bloquear. No futuro, quando você compreender isso melhor, você vai decidir se quer assistir ou não quer assistir, mas hoje eu decido que eu quero que você assista. Então, eu falo isso muito importante, eu sei que é muito difícil, tá? Eu sei que tem gente que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, que precisa tirar 2 horinhas com a esposa para poder ficar junto, e que os meninos estão lá. Eu sei que tem um monte de dificuldades. Falar um no ideal é fácil, executar é difícil. Mas são investimentos que, se a gente fizer nessa idade, a gente paga uma conta menor para frente. E são investimentos que são baratos de fazer
aqui e que lá na frente ficam caros, né? Pagar o tratamento numa dependência é pensar num tratamento de 1 a 5 anos, com uma equipe multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, arte-terapeuta e assim por diante, né? Isso tudo tem um custo grande. E, às vezes, é tirar meia horinha para ver o que o menino está assistindo, bloquear o que tem que bloquear, ficar junto, explicar o que está assistindo, né? O tal do TikTok é infernal, né? E aí o problema é que aí a gente tem que conseguir sair disso aqui. O grande desafio é que a gente também está preso nisso aqui, né? E a gente precisa conseguir deixar isso de lado e tirar o tempo para fazer outra coisa, que é conviver, dar limite, dar perspectiva e trocar experiência, né? Eu queria que você falasse um pouco agora das drogas sintéticas. Eu estava, antes de vir, recebi um link ali do Instagram, fui ver, e aí só que não deu tempo de assistir tudo. Mas eu queria que você falasse um pouco. Temos tantas drogas novas aí no mercado. O que são chamadas de drogas sintéticas? Tá, vamos lá. Na verdade, eu só vou fazer uma ponderação rápida que é importante. Assim. Por favor. Às vezes é mais fácil a gente ficar preocupado com a grama do vizinho do que com a nossa, né? Então, assim, a questão do álcool, para mim, é o principal problema hoje na nossa sociedade. Porta de entrada. Não é só a porta de entrada, não. É o lugar de confiança, é o lugar socialmente aceito. Tem uma questão. Então, eu insisto que a questão do álcool é o grande ponto que a gente tem que discutir enquanto sociedade. Essa é uma questão. Tá. As drogas sintéticas, na verdade, elas são uma forma que o tráfico encontrou de não ter que ter plantação, de não ter que ter laboratório no meio do mato, de não ter que ter uma série de coisas. Eu compro alguns remédios na farmácia, faço reações químicas com eles, e aí eu consigo fornecer algo que dá barato, algo que dá alucinação, algo que dá excitação, algo que assim por diante. A metanfetamina é uma dessas drogas. Quem assistiu o famoso, como é que chamava lá? O Breaking Bad. Breaking Bad aprendeu a fazer, né, metanfetamina dentro de casa, com micro-ondas, né, remédio para secar o nariz e assim por diante, né? Então, a grande questão é a seguinte, assim, essas drogas, elas são drogas novas que vão surgindo, vão mudando por causa do tipo de componente que se acha, a legislação que vai mudando. Elas são preocupantes, por quê? Porque a gente não sabe, no longo prazo, o que elas vão fazer. E aí, esse é um problema. Segundo, elas são produzidas sem zero controle de qualidade. Então, se a reação saiu virada lá e, em vez de botar metanfetamina, virou cianeto de anfetamina, vai matar. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa educação com relação a isso é importante também, né? Assim, que é, o que você está consumindo, né? Eu sempre falo uma história para alguns pacientes que é o seguinte, assim, como é que essa droga chegou no seu cigarro? Raramente a gente para pensar nisso, né? Mas a droga só chega no meu cigarro de maconha depois que ela saiu de um lugar onde provavelmente foi produzida com servidão ou escravidão, com violação de corrupção, com uma série de cadeia de violência que permite com que aquilo que é proibido seja produzido, transportado, comercializado, diluído e chega para mim, né? Essa consciência a gente também tem que desenvolver nos meninos. É esse o mundo que eu quero criar para os colombianos que estão produzindo isso à força, né? Para, né, o Mato Grosso, que está tendo todo corrompido para conseguir passar a droga de um país para o outro. É esse o mundo que a gente quer construir, né? As drogas sintéticas têm esses dois problemas principais. Eu não sei o efeito a longo prazo e eu não sei o que eu estou comprando que pode ter um controle de qualidade super duvidoso e chegar a coisas que eu não... A minha grande preocupação com elas é isso. Tá? Quase todas elas têm um efeito alucinógeno ou excitatório. O efeito alucinógeno não é um problema no adolescente, lembra que o cérebro está construindo? Então, a idade onde a gente fica esquizofrênico, se a gente é homem, entre os 14 e os 25, se a gente é mulher, entre os 18 e os 30. Né? E aí, qualquer alucinação, para quem tem uma história familiar, para quem tem parentes que têm, para quem já tem uma fragilidade emocional que predispõe, qualquer alucinação pode ser o primeiro episódio psicótico que vai levar uma pessoa a se tornar esquizofrênica, né? Então, eu também falo com os meus pacientes que eu não quero que eles vivam, né, episódios psicóticos desagradáveis, né, ou que eles se tornem esquizofrênicos, que é uma doença que, uma vez que começa, ela não para, a não ser que você trate. E aí, bom, tem várias questões. Eu sou muito positivo com a esquizofrenia hoje, mas não quero que ninguém tenha esquizofrenia. Para vocês terem uma ideia, teve um estudo que foi publicado numa revista muito importante agora, que mostrou uma conta que foi feita na Dinamarca. Na Dinamarca, eles têm prontuário eletrônico de pacientes desde 1976.
E como é um país pequeno, eles têm os dados médicos de todos os pacientes catalogados de uma forma super sistemática. Eles mostraram que a população que consome maconha tem um risco que é 20% maior do que a que não consome maconha de desenvolver psicose, esquizofrenia, ao longo da vida. Ou seja, eles evitariam um caso de esquizofrenia a cada 5 se eles não tivessem maconha na Dinamarca hoje. E aí a questão das drogas sintéticas é que a maior parte delas são alucinógenas, parentes do LSD, vão dar barato, vão dar viagem, e alguns meninos que experimentarem vão entrar numa viagem e não vão voltar dela. Esse é o grande problema. Essa droga zumbi, que agora também... Esses vídeos que tem rolado agora no WhatsApp, pelo menos eu recebi isso há pouco tempo, tipo 2 semanas. Mas a minha irmã mora nos Estados Unidos, ela mora perto de Nova York, e ela falou, Kelinha, olha aqui, isso está acontecendo mesmo, mas não é de agora. Eu não acho que essa seja a nossa maior preocupação. Eu volto na questão do álcool, sabe? A questão do álcool. Queria saber se tem algum pai, alguma mãe que quer fazer alguma pergunta, algum comentário. O microfone ali, por favor, Núbia. Qual é a idade que se forma o córtex que você falou que é Não. O córtex pré-frontal, na verdade, a gente nasce com ele, sabe? Mas ele vai aumentar de volume a partir dos 10 anos e ele vai ganhar 25% de volume entre os 10 e os 21. Então, quando a gente fala... E aí tem várias questões que vão acontecer nesse momento. A formação da nossa personalidade ela vai se cristalizar a partir dos 21 anos, por exemplo. E vai depender do desenvolvimento desses mecanismos, que vão ser mecanismos de defesa muito importantes. Né? Então, eu sempre brinco com as meninas quando eu vou dar aula, que é o seguinte, assim, certamente tem várias mulheres que estão ovulando aqui. Se a gente tivesse num aras e tivesse alguma égua ovulando, os cavalos não estariam sentados me assistindo, vocês entendem isso? Esse controle pulsional elaborado que permite a gente viver em sociedade, ele vem desse desenvolvimento dessa parte do cérebro. Quando eu freio esse desenvolvimento, porque eu coloquei inibição demais, ou eu coloquei estimulação demais e o cérebro precisou frear demais, eu modifico essa migração neuronal e essa ligação desses neurônios, fazendo com que, de alguma forma, isso não aconteça da forma que deveria acontecer se fizesse naturalmente. Então, quando eu falo de postergar o máximo possível, é no sentido de que qualquer interferência que eu fizer naquele momento vai criar algum problema depois. Ah, mas e o menino que toma anfetamina porque tem TDAH, Frederico? Esse menino já tem um déficit de uma substância que está desarranjado no cérebro. Quando eu dou anfetamina para ele, eu aumento essa substância. E aí eu consigo fazer com que esse fluxo continue. Tanto é que alguns adolescentes que têm TDAH deixam de ter TDAH na vida adulta porque o remédio ajudou a fazer esse fluxo se fazer de forma natural, porque ele tinha um déficit de algumas coisas, entendeu? Então, assim, eu falo da postergação por razão biológica, não é por razão de sacanagem com os meninos, entendeu? Quanto mais eu postergar, mais eu garanto que o cérebro dele vai se desenvolver de uma forma que ele vai ter menor risco de ter doença mental, de dependência, impulsividade, problemas de conduta e assim por diante, tá? E isso são vários estudos que mostram isso, que fazem isso. Existe uma outra questão que chama, em inglês chama priming, mas em português seria sensibilização. Quanto mais cedo eu exponho um cérebro à droga, mais eu sensibilizo ela a poder se tornar dependente. Porque tem um mecanismo neurobiológico que vai se estabelecendo numa área do cérebro que chama núcleo accumbente, que faz com que ele tenha mais apetência pela droga num determinado ponto na vida, e isso possa virar numa dependência. Então, de novo, quanto mais eu postergo, mais chance eu tenho de não ter problema com aquilo. Eu me lembro muito bem aqui nesse palco, estudei aqui, e a gente teve uma demonstração da época da polícia, fazendo o que eram os efeitos da droga de cocaína, de nicotina, de heroína, e filmes como Christiane F., Diário de Adolescente, Diário de Adolescente, aquele Kids, que foram filmes que me impactaram, mas que de uma forma positiva, porque me trouxeram medo. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E eu anotei aqui também sobre uma questão de o que é a tela de celular versus tela TV. O que isso tem tanto de diferença para as crianças? E a última coisa, os pais, né,
uma geração também que toma muito remédio para dormir, remédio para ansiedade. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre, na verdade, essa geração de vícios, né? Tá, vamos lá. A primeira pergunta é a questão do ProErd. Na verdade, esse programa que você assistiu chamava ProErd. O ProErd, ele mudou muito de lá para cá, porque, na verdade, a questão de você colocar uma pessoa fardada para certas pessoas, ela vira uma contra-referência em vez de virar uma referência. O que eu quero dizer com isso? Numa comunidade onde os meninos às vezes apanham da polícia, onde eles correm da polícia, você botar um policial para falar o que eles não devem fazer, você vai gerar uma resposta normalmente contrária. O que eu acho que esses filmes fizeram... Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E eu acho que essa história de ficar mostrando o que é, o que causa, como é que é, isso não é uma boa estratégia, no meu ponto de vista. Tem estudos do ProErd que mostram que essa abordagem ela tem limitações que são importantes. Tá? Por outro lado, o que se te chamou a atenção não foi a droga nos filmes. O que te chamou a atenção nos filmes foi a consequência da droga. Né? Tem um filme que eu falo para assim, ele mudou minha vida quando eu assisti, que chama Hacking para um Sonho, Hacking for a Dream, que é assim, que é a história da mãe que era dependente de opiáceo, o menino que começou na maconha e terminou na metanfetamina, e a namorada que começa na metanfetamina com o menino e que termina num lugar que ninguém quer terminar. Não vou fazer o spoiler, vou deixar para vocês assistirem um filme, tá? Assistam com o marido, não deixem os meninos menores de 15 anos assistir, porque o negócio é punk, assim, mas é um bom... Oi? Hacking para um Sonho, Hacking for a Dream. Esse filme ele é muito bom para a gente ter como referência do que acontece quando dá muito ruim. Como é o Christiane F., como é o Kids, como são os filmes que você falou. Eu acho que isso não é contra-educativo, é educativo, porque ele propicia um espaço de discussão do que eu não quero que você passe por. E eu acho que esse não querer que você passe por, ele é muito importante, porque ele integra onde eu quero ou não quero passar, e o que eu quero que minha mãe sinta, o que eu não sinta, se eu passar porque eu vou passar. Você entende isso? São questões muito importantes de ser discutidas e eu acho que são ferramentas importantes. Com relação às telas, a tela da televisão ela tem uma diferença básica e muito importante com relação à tela do telefone. Chama zapear. Tranquilo? O que é? Quando você tinha que assistir Jornal Nacional de 8 às 9, você não tinha opção. Você tinha que assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, o Jornal de alguma coisa. Porque de 8 às 9 você não podia zapear. O problema hoje da tela do telefone é o zapear. Por quê? Eu não me deixa ter postergação. Porque se eu queria assistir a novela das 8, eu tinha que assistir o jornal, esperar o jornal e esperar para assistir o programa, estar acordado, ter tido paciência, negociar com o papai que eu ia ficar acordado até para ver o tela quente depois. Tinha uma série de processos que davam para a gente desenvolver resiliência. A grande questão é essa. Hoje eu não tenho que esperar para assistir a Galinha Pintadinha. Você entende isso? Pode ser em qualquer lugar, a qualquer hora, e se não estiver satisfeito, eu passo assim e vejo o próximo. Eu passo assim e vejo o próximo. E isso tem criado, no meu ponto de vista, uma coisa que a nossa geração desenvolveu e que essa geração mais nova não está tendo, que é a postergação. Eu sempre falo assim, eu tive uma amiga PayPal, não sei se vocês lembram dessa coisa, eu tinha uma amiga nos Estados Unidos. E aí eu tinha que escrever para minha amiga. Eu fazia uma carta bonitinha, botava 2 fotos para não passar de 14 gramas a carta, para eu não ter que pagar mais pela tarifa. A carta saía daqui, levava 3 semanas para chegar lá, ela levava o tempo que ele levava para responder, ela botava a carta, levava 3 semanas para chegar aqui, eu olhava a carta do correio todo dia para ver se a minha amiga tinha me escrito. E isso gerava uma expectativa, uma postergação, uma frustração, um controle de pulsão, uma série de coisas que hoje me ajudaram muito a não ser imediatista, a não precisar, a poder esperar certas coisas que vão me dar prazer. Era uma conquista quando a carta chegava. E o zapear da tela hoje, ela impede os meninos de terem essa conquista diária de estou esperando, estou postergando e eu vou ter meu prazer daqui a pouco. Então, tem uma diferença que é muito clara. Tem uma diferença também que a nossa atenção na televisão ela diminuía num determinado ponto. E a atenção na tela hoje ela não diminui. Por quê? Porque eu variava o conteúdo na televisão de forma fixa. E na tela eu consigo sempre estar no conteúdo que eu quero. Então vai parando essa questão do prazer, porque ele, em vez de ser um prazer com alternâncias de desprazer, ele vira um prazer contínuo. Então a nossa tolerância ao desprazer ela diminui.
Então, a minha preocupação com as telas hoje da internet é porque elas são muito diferentes do que foram as telas da televisão. Tá? Quando bem usadas, são ótimos instrumentos, mas, quando mal usadas, são um problema. Por último, de fato, a gente está vivendo uma sociedade que não só os meninos, mas nós também, estamos sendo mais intolerantes a emoções negativas. E isso é muito claro, vocês entendem isso? Porque o menino ia mal na escola, eu tinha que entender. Ou ele não tinha condição de entender certas coisas, e eu vou ter que entender que ele tem limitações, ou eu ia ter que entender que eu ia ter que tirar tempo para estudar com ele, ou pagar uma professora para estudar com ele, mas alguma coisa tinha de responsabilidade minha e dele, vocês entendem isso? E isso, essas emoções negativas de ter essa vivência de realidade, elas eram muito frequentes. E eu não ia tomar um Rivotril, eu não ia tomar cachaça, eu não ia ficar presa no Candy Crush porque eu não estava dando conta de enfrentar aquilo. A gente acaba hoje gerindo mal emoções negativas. A gente acaba tendo uma rotina de vida que também é muito ruim para a gente, né? Porque virou uma necessidade de consumo de coisas que não são necessárias de serem consumidas, virou uma necessidade. E isso vem com uma necessidade de abrir mão de contato com os meninos, abrir mão do meu tempo livre, abrir mão de uma série. E a gente está numa sociedade que não está tendo, né, o que a gente chama de default mode. Eu lembro de uma das coisas mais agradáveis que eu tinha na vida era quando eu voltava de ônibus do Dom Silvério. Porque eu entrava, encostava a cabeça no negócio assim e ficava vendo a paisagem passar até lá em casa. Não tinha ninguém para conversar comigo. Eu nunca entendi por que aquele momento era agradável. Porque naquele momento era um momento que não tinha nada para pensar. Só tinha que esperar chegar no outro ponto. Vocês entendem isso? Esse tempo de não fazer nada, esse tempo de estar com a gente mesmo, esse tempo ele é fundamental para o nosso bem-estar. E a gente tem que se privado cada dia mais, porque eu tenho que levar o menino no balé, porque o menino tem que fazer escola, tem que fazer dança, tem que fazer inglês, tem que fazer... E aí, nem a gente, nem eles estão tendo default mode. É uma questão que é uma preocupação, porque a gente sabe que quando você não tem default mode, você vai ter transtorno de ansiedade, você vai ter dificuldade de dormir, você vai ter uma série de questões. E a gente tem medicalizado muito emoções naturais. Né? Ninguém quer sentir emoção negativa, mas ser adulto é sentir emoção negativa. É ter frustrado com a eleição, é ter frustrado com o salário, é ter frustrado porque a gasolina está cara. Sabe assim? Mas faz parte ser frustrado com certas coisas, porque estar frustrado, ter emoções negativas, é como a luzinha vermelha do painel do carro. Quando ela acende dizendo que acabou o óleo, você tem duas alternativas: continuar andando ou parar o carro, chamar alguém para levar até onde tem óleo. Vocês entendem isso? A emoção negativa é a luzinha vermelha. Ela está te dizendo: para, cara, reflete, pensa, o que você vai fazer. E não toma um negócio para acordar e vai em frente. E não pode sentir isso, toma um negócio para você não sentir isso. E assim Ou por tomar diante. uma taça de vinho para dormir. Ou Porque fumar, na pandemia- ou fumar um beck, como a gente viu, né? Muita gente começou. Mas, assim, estou falando isso porque, de fato, isso vira um exemplo. E a gente tem um outro problema, é que a aceitação de remédio psicotrópico para crianças aumentou muito, o que também dá uma sensação para eles que, se é em comprimidinho, droga é bom, né? Porque em comprimidinho a gente toma. Então, a gente tem que ter um certo discernimento em relação a isso. Vou falar, fácil falar, difícil fazer, mas a gente tem que ter um certo discernimento e ver quando isso é doença ou não é doença, porque muito transtorno de ansiedade esconde um quadro depressivo, esconde outros problemas que estão por trás disso. Nós falamos da dependência e, ao mesmo tempo, me surge aqui a dificuldade do tratamento. E eu gostaria de elogiar seu trabalho, eu tenho acompanhado essa pesquisa sua sobre a vacina. Então, em relação ao tratamento, né, porque eu já vi também dependentes na família, conhecidos, de internar, aí tem as recaídas, volta, aí fala que uma vez dependente, sempre dependente, aí, enfim, tem essa conversa aí. Mas eu queria saber, fiquei bastante curiosa sobre essa vacina, né, que você está desenvolvendo, que está concorrendo a um prêmio aí, né? E se isso pode ser uma saída para o futuro, ser uma solução mais abrangente de tratamento. Que você falasse um pouquinho do tratamento, o que nós temos hoje, e da prevenção para a droga. Tá, vamos lá. Tratamento, na verdade, a gente não tem nenhum medicamento que seja específico para tratar nenhuma dependência. O que a gente faz é usar medicamentos que tratam sintomas de outras doenças para tratar a abstinência, para tratar a compulsão, para tratar uma série de questões. Então, a vacina seria o primeiro tratamento específico para a dependência de cocaína e crack. O que ela faz é postergar o efeito da droga, e com essa postergação a gente acredita que o paciente que recai ele tem um tempo para, né, tomar decisões.
O objetivo do tratamento da dependência ele não é a abstinência. É paradoxal falar isso, porque o objetivo, se for esse, ele já começou errado, porque a recaída faz parte da doença. O objetivo do tratamento da dependência é a pessoa conseguir tocar uma vida autônoma dentro dos projetos e desejos delas, que a droga não interfira nesse caminho que ela precisa fazer. Então, o desafio de quem trata tem que ser esse, não que a pessoa não use a droga. Por quê? Porque a droga, da mesma forma que você não tem como pedir o esquizofrênico para parar de delirar e alucinar, você não tem como pedir o dependente para parar de recair, você entende isso? Mas se eu tiver mecanismos que eu postergue essa recaída, eu postergue o acionamento dos mecanismos da dependência, e a gente acredita que a vacina faça isso, a gente aumenta a chance disso acontecer. Não é uma panaceia, não vai servir para todo mundo, não é uma coisa que vai ser dada de forma isolada, vai precisar de ter uma rede de tratamento junto, e eu insisto, é 1 a 5 anos de tratamento de equipe multidisciplinar. Esse é um ponto. Tá? Mesmo com a vacina, a gente vai diminuir esse tempo, vai melhorar a eficácia, mas não vai ser uma solução que vai resolver a vida. Com relação à prevenção, a gente tem toda uma discussão, porque, de fato, é uma aplicação da vacina, né? E a gente não fala muito dela. Na prevenção para grávidas, a gente fala de forma muito clara, porque eu tenho como fazer uma grávida tomar um medicamento que vai proteger o filho dela da exposição à cocaína, que é um direito do filho dela de não querer passar por aquilo, mesmo que ele ainda seja um feto ou um embrião, né? Mas a prevenção em crianças e adolescentes ainda é uma coisa que é meio controversa. Tem um time que fala que, né, seria privação das crianças do direito de poder sentir o efeito da droga. Eu sempre rebato dizendo, mas, né, ter a dor de ter, né, testicular, de ter cachumba não é uma coisa legal. A gente dá a vacina, mas eu estou privando a criança de ter dor testicular, né, por causa de cachumba, ou de ter que ficar coçando a cara e ter cicatriz por causa de catapora, porque eu vacinei o pobre da criança por causa disso. Bom, seria justificável, tá? E tem um outro grupo que acha que, de fato, né, se onde tem uma população onde o risco é muito elevado, você fazer prevenção dessa forma seria útil. A gente não tem estudo em animais que mostram que tem uma função preventiva. A gente sabe que, dentro dos modelos da gente, como sempre produz anticorpo, provavelmente, socialmente, deve ter uma função preventiva, mas não é esse o nosso objeto de pesquisa da vacina nesse momento. O tratamento ele é multidisciplinar, eu preciso de ter psiquiatra ajudando a prescrever, tratar comorbidade, tratar sintoma, eu preciso de um psicólogo ou de uma terapia familiar para me ajudar a construir uma rede familiar, social, que vai dar suporte para aquela pessoa conseguir se manter em abstinência. Eu preciso ajudar aquela pessoa a voltar a ter prazer com coisas que davam prazer e que deixaram de dar prazer por causa da droga, e eu preciso ajudar ela a retomar a vida dela num determinado momento. Então, é uma briga de 1 a 5 anos, uma briga que a gente compra ela, vai junto, e quando vai, a coisa funciona. Mas depende de um investimento, de um conjunto de pessoas que estão em volta daquela pessoa e que trabalham nesse sentido. Isso, e a vacina previne essa consequência. A Sordani trabalhou nisso lá, e a gente mostra que, além de passar o anticorpo pelo leite, as alterações cerebrais que aconteceriam com a exposição crônica na cocaína no útero, elas não acontecem. Então, esses animais acabam tendo menos risco de se tornar dependentes, provavelmente de ter doenças mentais, uma série de coisas. Antigamente, esses meninos nós chamavam de crack babies, que eram as filhas das mulheres dependentes de crack nos Estados Unidos, e eles têm coortes, grupos de crianças que eles estudam até hoje, e eles têm um risco maior de ter dependência, suicídio, depressão, transtorno de conduta e assim por diante, entendeu? Então, a gente evitaria que a segunda geração sofresse a consequência da exposição pela primeira geração. É muito bonito assim, esse trabalho, na verdade, foi o que me inspirou a trabalhar nessa história. Foram as mulheres que chegavam grávidas no ambulatório dependente de crack. Obrigada pela palestra, foi ótima. Uma coisa, na verdade, eu tenho 2 perguntas. Uma sobre, você já chegou a tocar, sobre o imediatismo, que é um fenômeno da sociedade mesmo, e a gente sabe que nos adolescentes isso é mais pronunciado. Existe como a gente, talvez, direcionar esse imediatismo para outras coisas, até porque, como você mesmo falou, né, a formação, não só a formação, né, mas o amadurecimento do córtex frontal e pré-frontal está acontecendo principalmente nessa faixa, eles não têm essa noção do futuro. Existe como a gente modular isso, ou talvez conseguir que eles tenham um amadurecimento talvez mais precoce, assim, existe como a gente fazer isso?
E a segunda dúvida é, já pensando na consequência das drogas, o que você colocou também, a gente não chegou em tal ponto, né? A gente chegou em falar em alguns exemplos muito ruins, mas sei que existe o trabalho lá da faculdade também de moradores de rua. E eu queria saber se esse trabalho que vocês fizeram junto com os moradores de rua, se realmente a maioria deles chegaram a esse ponto por dependência química. A minha dica, na verdade, é outra. Eu sei que o mediatismo está aí, eu sei que está posto, mas a postergação e a inibição da resposta prazerosa, ela é fundamental. E aí, quanto mais você aprender a postergar, melhor é para quem está crescendo e desenvolvendo isso, entende isso? A frustração, no caso. Minha filha pediu que tinha que fazer um pato de sucata para não sei o quê. Aí eu podia ter sentado e feito o pato na oficina, cortava madeira, fazia assim. O que eu fiz? Eu pedi para ela, falei, desenha o pato primeiro. Pensa nesse pato de madeira, pensa nesse pato de caixa, pensa nesse pato. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou fazendo ela conseguir parar, não fazer, planejar, pensar, postergar. Aí ela me trouxe o desenho do pato. Eu olhei para ela e falei, você gostou desse pato mesmo? Aí ela tentou defender o pato dela, você entende isso? Aí eu falei, eu acho que você consegue fazer melhor. Aí ela voltou, redesenhou o pato, pensou, agora, pensa comigo, quantas peças de madeira eu preciso fazer para fazer esse pato? E aí ela foi pensando naquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ela parar e não agir, você entende isso? Quando você para e não age, você pensa, você raciocina, você planeja e você frustra. Eu estava contando para a Aleluia, meu pai, quando eu tinha meus 13, 14 anos, um dos lugares de liberdade que eu conquistei esse espaço do adolescente foi andar de bicicleta. Meu pai me comprou uma mountain bike e eu subia Mangabeiras adentro, passava no Vila da Serra, onde ali é o Biocor, o Hospital Vila da Serra, aquilo chamava Disneylândia, porque era um monte de morrinho assim que a gente pegava e fazia assim, entendeu? A gente descia até Macacos, voltava, isso eu tinha 14, 15 anos, entendeu? Vocês vão falar, seu pai é doido, sua mãe é maníaca. Provavelmente devia ser, mas aí funcionou, entendeu? E aí o que acontece? Quando eu comecei a competir, eu comecei a classificar, meu pai virou para mim, eu falei, eu preciso de uma bicicleta 14 quilos mais leve, porque quem está classificando na ponta tem uma bicicleta de fibra de carbono e de alumínio, eu tenho uma bicicleta de cromolibdeno, eu não consigo chegar lá. Meu pai falou, quando você chegar entre os 5 primeiros, eu compro para você. Imagina a frustração que é uma coisa dessa para um adolescente de 14 anos, você entende isso? Mas aquilo me fez acordar durante um ano, 4h30 da manhã, pedalar 40 quilômetros antes de ir para a aula no Dom Silvério, dormir os 2 primeiros horários, que eu não conseguia ficar acordado. Depois, chegar em casa, compensar os 2 primeiros horários, depois de almoçar um prato de macarrão com banana, e aí continuar, fazer o dever de casa, estudar para compensar o que eu tinha perdido nos 2 primeiros horários, e a hora que o sol abaixava às 3h30, 4 horas, e pedalar mais 40 quilômetros. Eu consegui classificar em 3º lugar, num determinado ponto. Meu pai falou, me dá a bicicleta, eu já não tinha mais interesse nela, você entende isso? Por quê? Porque eu tinha ganho uma coisa que era muito mais importante que a bicicleta, que era a autoconfiança, a autodeterminação. Então, quando eu falo da postergação, a postergação é uma coisa que, se for feita de uma forma bem feita, ela tem consequências muito positivas. E a gente não está sendo treinado para isso. E a gente está diminuindo a resiliência dos nossos meninos por causa disso. Vocês entendem isso? Vocês já viram aquele ditado, melhor da festa é antes dela? Isso é o resultado da postergação. Por quê? A minha imaginação faz com que o que eu vou viver seja muito mais legal com que o de fato eu vou viver. E aí, quando eu ponho o menino para pensar, para sonhar, para antecipar, para imaginar, eu estou dando uma ferramenta para ele que, se ele não desenvolver, ele vai viver frustrado. Tem um filme que é muito bonito, que chama A Borboleta e o Escafandro. Nesse filme, tem uma pessoa que tem uma Locked-in Syndrome, ele ficou paralisado, a única coisa que ele mexia era um olho. Kelly, tem mais uma pergunta aqui. A última questão é a questão da população de rua. Na verdade, a principal causa das pessoas irem morar em situação de rua é a ruptura de laços familiares. Mas o que vem antes é o transtorno mental ou a droga. Quase sempre. Tá? Então, assim, os estudos mostram isso de forma muito clara. 70% deles têm um transtorno mental tratável. E eu sempre falo assim, se a mulher brigasse, botasse a gente para fora e a gente tivesse sem emprego, quebrado e tal, quem ia morar na rua? Levanta a mão. Ninguém. A gente ia bater lá na Aleluia e falar, Aleluia, arruma um quarto aí para mim no Santo Agostinho, estou precisando e tal. Ia passar uns dias no quarto, arrumar um serviço, arrumar uma kitnet, num minutinho resolvia. Mas quando tem a doença mental, a gente não se resolve.
Esse é o problema. Não estou dizendo que todos eles têm doença mental. 30% deles entraram na vida de rua depois da pandemia por questão financeira ou perda de domicílio. Mas tem uma parte importante que vai envelhecendo na rua, onde o transtorno mental é o grande problema e que a gente tem que estar atento a isso. Queria agradecer ao Dr. Frederico pela fala. Principalmente, eu percebi, na fala dele, que você enfatizou muito a questão do álcool. E a gente tende, inconscientemente, a escapar disso. Né? Claro que as outras dependências são muito importantes, mas como que o álcool é naturalizado, ele é cultural e o tanto que é difícil lidar com isso. Um dos meus 3 filhos está no primeiro ano e vai fazer formatura. E uma discussão do grupo de mães foi de ter, além da cerveja, dos drinks, os drinks infantis. Mas é muito colorido, as taças, eles ficam com vontade. E, né, eu levantei a bandeira, graças a Deus eu ganhei isso. Não estou me gabando, mas eu estou dizendo assim, o tanto que é naturalizado, o tanto que isso é sério, o tanto que eu sou grata a você de estar compartilhando isso, porque os nossos filhos são, né, os coleguinhas aqui e vão crescer juntos, provavelmente. E te agradecer por essa ênfase, porque, acho que a grande questão é essa. Né? Nós somos os principais exemplos. Essa disponibilidade física e emocional que a gente precisa de ter, o quão é difícil, e, às vezes, tem que partir da gente, né? Ou deveria. Muito obrigada por essa Quem não ênfase. tem um irmão, vizinho, primo que seja alcoólatra, com relação a quem tem um irmão, vizinho, primo que seja dependente de crack. A nossa preocupação é com o vizinho de fora, você entende isso? E não o vizinho de dentro. Então, eu mudo o foco, porque eu acho que isso é muito importante. Nós temos filhos pré-adolescentes. Eu tenho um pré-adolescente, tenho um adolescente que vai fazer 15 anos. A gente tem uma relação super aberta, mas o meu receio mesmo, ou medo, é na hora que ele chegar para mim e falar: mãe, posso experimentar álcool? E assim, e como tem essa naturalização, eles não pegam em garrafa de cerveja. Numa festa de 6º ano também, do 5º ano, eu, como essa mãe, falei também, mas eu gosto de beber. Eles me veem bebendo. Eu não dirijo e bebo com eles. Nunca, nem na pracinha, nem 100 metros. Mas na hora que ele perguntar. E isso não é uma orientação psicanalítica, psiquiátrica aqui, nenhuma consulta. Mas, assim, deixa experimentar, é uma pergunta real. Fala, experimenta um golinho e vê se é ruim, vê que não está na idade, você tem que beber quando você tiver sua grana, ou não. Que é o limite que a gente já dá aqui, acredito que a maioria dos pais. O que ele quer experimentar? É essa pergunta que você tem que fazer, você entende isso? O que ele espera daquilo? Porque a droga ela é uma fonte de expectativa. Expectativa de eu ficar menos tímido, expectativa de eu ser mais engraçado, de eu ser mais comunicativo, de eu poder chegar perto, de eu me entrosar dentro do grupo, de eu me identificar com as pessoas. A pergunta que você tem que ajudar ele a se fazer é: o que você quer experimentar? O que isso você tem? Qual a expectativa que você vai tirar disso? A partir do momento que você vai entender o que aquilo significa, você já está ajudando ele a refletir no que ele está buscando ali dentro, você entende isso? Bom, eu quero me sentir adulto. Adulto bebe cerveja, eu quero beber cerveja porque eu quero me sentir adulto. Mas tem outras formas de se sentir adulto? Esse questionamento que a gente tem que fazer, que chama discurso socrático, é uma técnica que a gente usa em psicoterapia, mas que pai devia aprender, que tem manual para isso, você entende isso? Que é uma coisa, o adolescente, a criança, nem sempre quer a resposta sim ou não. Ele quer o espaço para poder discutir e conversar. Você entende isso? Aí, depois que entendeu o que ele quer com aquilo, é hora de você falar o que você tem medo. Ah, mas você bebe. Ok, mas eu já sou adulto, eu já tenho minha vida bem determinada, e eu quero que você chegue nesse ponto, que você possa dar conta de ser autônomo, de ser independente, e poder decidir se quer beber ou não beber, como eu faço. Você entende isso? E aí, o que você vai fazer é uma decisão nossa, por enquanto, mas vai ser uma decisão sua. E quando for uma decisão sua, eu queria que ela fosse mais consciente do que está sendo nesse momento. Você entende isso? Então, a gente vai conseguindo abrir um espaço para entender mais e para ficar menos no imediatismo, que a gente falou dele agora. Você entende isso? A resposta não é o sim ou não, é o que você quer com isso. Ah, mas eu acho que você fica legal quando você bebe. Mas eu sou legal de outras formas? Não.
Ah, mas eu quero poder chegar perto do João que está bebendo e não ficar me sentindo desconfortável. Mas tem de outros lugares para você não se sentir desconfortável perto do João? Ah, mas eu quero parecer como a Bruna Marquezine segurando a garrafa de devassa, porque ela é toda gostosona e a gente fica toda sedutora quando é assim. Tem outras formas de você ficar sedutora? Você entende? Assim, a gente sai de um registro do sim ou não, a gente tem que sair do registro do sim ou não e entrar num registro do porquê. E o registro do porquê, ele vai te trazer muita informação preciosa para ele tomar a decisão. Porque, no final, é ele quem toma a decisão a partir de um ponto da vida dele, você entende isso? E o que a gente tem que estar sempre jogando aberto, você entende isso? O que eu temo caso isso aconteça. Beleza? Agora acabou, né, gente? Deixa ele sair.